Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Você sabe por que os árabes, né, que aquele pessoal do Oriente Médio, eles são tão ricos? Por exemplo, o povo de Dubai, por que eles são tão ricos? Por que eles são assim trilionários, quadrilionários? A gente não sabe nem mensurar a quantidade de dinheiro que eles têm. Porque na terra deles tem petróleo. Lá no profundo da terra do povo de Dubai, do Emirados Árabes e entre outros tantos, eles têm petróleo. E isso faz com que eles sejam muito ricos. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que elas conseguem, em suas terras, que alguém plante aquelas torres de celular, né? O ponto é estratégico, então a empresa chega lá e oferece para eles colocarem a torre ali. E eles permitem colocar aquela torre. E a partir do momento que eles começam, que aquela torre é instalada, eles começam a receber um aluguel grande. Por quê? Porque a terra é deles. Outras pessoas têm alguma coisa na terra que também é valorosa. Alguns podem ter a fonte de água mineral. Então, eles também têm um valor da sua terra. Eles já não são donos do que está na profundidade, mas eles são donos da terra e eles são indenizados pela terra. E já sabendo disso, nós vemos que na palavra do Senhor teve um senhor que ele entregou para os seus servos 5 talentos para um, 2 para outro e um para um outro. E aquele último que ele entregou, o que ele fez? Ele, sabendo que o seu senhor era muito bravo e com medo de perder, ele enterrou. Então, aquele povo naquela época, eles tinham o costume de enterrar quando eles tinham uma quantidade boa de dinheiro, para que não fossem roubados, ou porque se a terra fosse saqueada, fosse invadida por outros reinos, ela também, aquele valor estaria guardado. Então, o que eles tinham estaria protegido. Eles levariam o que estava à vista, mas o que estava na terra estava escondido. E Jesus, ele é tão sábio, e ele conhecendo todas as coisas, ele vai nos trazer no livro de Mateus exatamente uma fala nesse sentido. Está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que aquele homem sabia que tinha um tesouro naquela terra, mas ele não podia pegar porque aquela terra tinha dono. Então, ele vende tudo que tem, ele compra aquela terra e se apropria do tesouro. E nesse mesmo sentido, o Senhor, ele quer nos dizer aqui o quê? Que entendendo o quanto o tesouro espiritual é importante, nós devemos desfazer de todas as coisas que são terrenas para adquirirmos o espiritual. E como que a gente faz isso? Nós vamos abrir mão, a palavra nos diz que nós devemos abrir mão de tudo que o pecado traz para nós, que o pecado coloca em nós. Mentira, lascívia, pornografia, promiscuidade, roubo, ira, dissensão, facção, falta de perdão, idolatria, todas essas coisas, tudo que o Senhor abomina, nós devemos abrir mão. É como se nós estivéssemos vendendo tudo isso, trocando tudo isso para comprarmos o reino espiritual. Ou seja, nós entregamos isso e adquirimos algo novo. E é isso que Jesus nos mostra. É isso que ele nos fala, que nós devemos abrir mão das coisas desse mundo para viver o sobrenatural de Deus, para termos direito a essa terra nova, que é uma terra prometida na nossa eternidade, a nossa eternidade com Cristo, a nossa salvação. A gente vem falando de salvação já há uns 2 dias e eu continuo falando nesse assunto, porque realmente é tudo que nós devemos focar neste mundo é a salvação. Não quer dizer que nós não passemos por outras coisas. Nós vamos passar por trabalhos, por casamentos, por famílias, por filhos, por escolas, por passeios, por prazeres que podemos ter aqui, viagens, comprar coisas, tudo isso faz parte. Mas
O nosso foco é o espiritual. Todas essas coisas são momentâneas. Quando alguém morre, tudo isso se é deixado para trás. Tudo fica. Mas a vida da pessoa com Deus, essa daí, ele vai levar ela para a eternidade. Ou a falta dela, ele vai levar para a eternidade. E eu gostaria de te deixar essa mensagem. Entregue tudo, venda tudo, desfaça de tudo, abra mão de tudo que pode te impulsionar a ter o melhor de Deus. Porque com certeza você vai usufruir do que o Senhor tem para você. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse os sininhos para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.